No dia 31 de maio, estudantes do SESI de Pindamonhangaba se envolveram em um acidente na rodovia Oswaldo Cruz, em Redenção da Serra. Segundo informações, o micro-ônibus que transportava 20 alunos perdeu o controle na rodovia e acabou entrando dentro de um lago. Felizmente, nessa situação, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves, diferente do que aconteceu no início dessa semana na Serra de Campos do Jordão, quando o ônibus de passeio perdeu o controle, bateu em veículos e deixou 10 mortos e 51 feridos. E em virtude desses acontecimentos, eu converso com Fernando Tabijuri, diretor da Forma Turismo de São José dos Campos, que vai nos passar orientações de segurança para a contratação de ônibus para viagens. Fernando, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom, nós estamos no meio do ano, que é uma época de férias. E com isso vai aumentar a procura das pessoas para a contratação de ônibus para viagens intermunicipais e interestaduais. Quais são os pontos principais que a pessoa tem que levar em consideração ao contratar um ônibus para viagens? Bom, primeiro, olá Natan, olá a todos os ouvintes. Realmente o que aconteceu essa madrugada foi uma fatalidade sem precedentes, né? Mas todo mundo que vai fazer uma viagem hoje, intermunicipal, uma viagem de turismo, as pessoas têm que tomar ciência da frota da empresa que está sendo contratada. Essa frota tem que ser uma frota extremamente renovada, geralmente a cada 2 anos essa frota dos ônibus são renovadas e eles têm que se preocupar com isso. Um outro detalhe é a documentação de vistoria do veículo. Antes de você contratar uma empresa, é prudente você pedir isso para as empresas de ônibus, que eles mandem um documento, um relatório, dizendo como foi feita essa inspeção no ônibus da viagem, da última viagem para a viagem que será feita. E nesse documento eles informam tudo o que eles revisaram no ônibus, em relação a freio, a óleo, pneus, motor, entre outras coisas. Certo, de quanto em quanto tempo tem que ser realizada uma vistoria? A vistoria ela tem que ser feita sempre no final de cada viagem. E se o ônibus ficou um tempo encostado na garagem, que é coisa que não acontece muito nas empresas, essa vistoria também deverá ser feita um pouco antes da viagem acontecer. De preferência, 2 dias, 1 dia antes da viagem acontecer. E, como eu falei, essa vistoria, os itens básicos, igual você pega seu carro e leva numa concessionária para fazer uma vistoria antes de pegar a estrada com tua família. É a mesma coisa o ônibus. Você tem que pedir essa vistoria para o ônibus e eles têm que, principalmente, motor, freio, câmbio, farol, pneus, essa vistoria tem que estar relatando que essas partes do carro têm que estar em perfeita ordem. Ok, como deve ser o comportamento do passageiro durante a viagem? Nem sempre um acidente ou algo que aconteça dentro do ônibus, geralmente é culpa só da empresa, né? A gente sabe que a gente também não utiliza aí dos mecanismos que o ônibus nos proporciona para poder ter total segurança. Então isso aí a gente tem que ter em mente. As empresas de ônibus, geralmente, antes da saída para a viagem, o motorista vai até os passageiros e faz algumas recomendações, né? Primeiro, para ficar sentado no ônibus, não circular no ônibus, a não ser que vá até o banheiro e volte e continue sentado. Faça a recomendação de colocar os cintos de segurança, recomenda-se que não atrapalhe o motorista, falando intensamente com ele durante a viagem. Mas o motorista dá as recomendações e depois vai dirigir. Agora cabe ao passageiro também seguir essas recomendações. Então é bom ele ficar sentado durante toda a viagem com o cinto de segurança afivelado. Enfim, essas são as recomendações: não ficar circulando no ônibus, não ficar de costas na cadeira tentando falar com o companheiro de trás. Tudo isso em uma simples freada do ônibus pode causar algum transtorno aí para o próprio passageiro. Ok, a saída de emergência pode salvar a vida de muitas pessoas e ela está presente na maioria dos veículos que atende todos os requisitos de segurança. O problema é que a maioria das pessoas não sabe utilizá-la. O que é importante deixar claro sobre as saídas de emergência? Claro, antes do ônibus sair, antes do ônibus pegar a estrada, é bom os passageiros checarem aonde fica a saída de emergência. Primeiramente, aonde fica, porque no meio do acidente ele não vai conseguir achar essa saída de emergência caso ele não tenha verificado isso antes. Verificando aonde é a saída de emergência, olhar e ver as instruções que
que aquela saída de emergência passa para ele e ver se está extremamente adequada ali, não está danificada, se não tem nenhum dano no aparelho que você vai acionar para essa saída de emergência acontecer. Se tiver algum dano nesse aparelho, nessa função da saída de emergência, é bom, antes da saída, pedir para o motorista ou para a empresa até mesmo trocar o veículo. Ok, obrigado pela entrevista. E nós ouvimos o Fernando Tabichuri, diretor da Forma Turismo de São José dos Campos. Natan Cortes para o Jornal da Ótima.